Angina é o assunto do primeiro Bom Dia Responde dessa terça-feira. A gente já fez uma primeira rodada, você pode rever daqui a pouquinho no nosso G1. E agora vamos para a segunda, respondendo os questionamentos dos telespectadores para o médico pediatra Delcides Neto, doutor Delcides, que segue aqui no estúdio com a gente. Para o telão vai a primeira pergunta, doutor Delcides. A pessoa quer saber se uma criança mais velha ou até mesmo um pré-adolescente pode ter herpangina. Pode, não é muito comum. Mas a faixa etária mais comum da herpangina está ali entre 3 e 7 anos de idade, mas pode, qualquer faixa etária, a gente mesmo pode ter sim a herpangina. Doutor, o nome herpangina associa na cabeça da gente com herpes, tem alguma coisa a ver? Não, não tem não. Faz a gente se remeter à doença, né, ao vírus herpes, Sim. Mas tanto é que a doença é causada por outro vírus, que é o Coxsackie vírus, então é só na hora de batizar a doença acabou ficando parecido mesmo. Outro telespectador mandou duas perguntas. A herpangina pode causar outras doenças mais graves? Aí a primeira parte só responde, daqui a pouco faço a segunda. Não, a herpangina, ela, por si só, ela vem, ela acontece, e na hora que ela que passa o período de incubação, o período de doença da própria herpangina, ela vai embora. Normalmente não complica, não tem outras complicações como algumas outras doenças costumam fazer. Qual o tratamento mais indicado? É a segunda parte da questão. Infelizmente, a herpangina, tratamento contra o vírus não tem. Então, Sim. Se você está sentindo muita dor para engolir, muita dor na garganta, às vezes um prurido ao redor das lesões que você tem esparramado pelo corpo, você vai dar um sintomático, um remédio para febre, um remédio para dor, ou um remédio para diminuir a coceira, que seria um antialérgico. Sim. Mas específico para matar o vírus, esse remédio não existe. Outra coisa aí, até associando com o tratamento, uma vez tida a herpangina, uma criança fica imune a outros episódios ou não? Infelizmente não é desse jeito, ela pode ter recidivas ao longo da vida da criança e é até relativamente comum voltar, mas ela não garante imunidade duradoura. Essa mensagem agora, eu não sei se é de outro assunto, mas como o senhor é pediatra, é um avô, é o Claudinho, preocupado com o neto. Ele conta que a criança de 8 meses está com a acentuação do espaço, e aquilo lá está certo, licórico frontal. Qual seria o tratamento e possíveis sequelas? Não vou saber falar se a herpangina, né, o vírus, não, até vai. O Coxsackie vírus, ele pode sim atingir o sistema nervoso central e fazer um quadro de meningite causado por esse vírus. Normalmente pode ser um quadro mais leve do que os outros tipos de meningite que a gente conhece, mas não é que vai causar acentuação do espaço licórico. Eu não sei o que essa criança teve, se ela teve uma meningite com um aumento da pressão intracraniana e com isso o espaço licórico ali, que é um lugar onde está ocupado por aquele líquido que banha o sistema nervoso central, ficou dilatado e com isso ela coloca aí um aumento dos espaços. Mas não é comum esse tipo de infecção, é bem raro inclusive, mas eu teria que entender o contexto direitinho para poder responder mais pontualmente o que ela perguntou. Até falando de meningite, aproveitando que o senhor está também já, e a gente já começou a mencionar aí, a meningite é aquela que os pais, que não são médicos, já ficam pensando, é a história de se o pescoço não alcança aqui o queixo não encosta o peito. O peito é um sinal de meningite. É sempre assim? Sempre não. É um sinal clássico, né? A gente, quando está examinando a criança, a gente faz esse movimento para ver se a criança tem alguma resistência, mas o fato da criança não estar conseguindo não quer dizer que ela tenha meningite. Vai existir quadro de meningite que a criança vai conseguir encostar e ela está com meningite. Sim. Né? Então, quando a gente vê um quadro desse daí, é um quadro um pouco mais clássico daquilo que a gente costuma falar que é de livro, né? É aquele que a gente sabe que você, de acordo com os sintomas que a criança está apresentando, você não deixa muita dúvida que clinicamente ela parece que tem, mas meningite é uma doença que você vai ter que acabar comprovando laboratorialmente também. Certo. Para meningite, tem vacina? Depende do tipo de meningite. Certo. Meningite, vamos lá, meningocócica de vários tipos, né? A causada pela bactéria da pneumonia também tem vacina. Aquela vacina do nascimento que deixa a marca no braço, a BCG, é a meningite tuberculosa. Então, para esses tipos de meningite, então assim, não é toda meningite. Algumas meningites para os quais já existem vacina, essas aí você consegue um bloqueio maior. Certo. Agora, a herpangina, você vai ter uma meningite por um vírus, Coxsackie vírus, que não tem vacina. Então, pode acontecer, dependendo da virulência da bactéria ou da resistência da pessoa ser mais alta ou mais baixa, essa pessoa pode desenvolver ou não.
No caso da herpangina, que é o motivo inicial da nossa entrevista, dessa terça-feira aqui no Bom Dia Responde, a criança é identificada com a herpangina e já ali começou o tratamento para os sintomas. Essa criança, dentro de casa, para evitar que outro filho também tenha, eu vou ter que isolar? Vai ser difícil fazer isso, Pois porque é. assim, a criança já circulou, ela estava com o vírus e não sabia que estava doente porque ela não tinha manifestado ainda, ela estava incubada. Quando ela começa a manifestar, ela já disseminou para um tanto de gente. Inclusive para o adulto. Inclusive para o adulto, Sim. né? Embora o adulto possa adoecer menos da herpangina, mas inclusive ele também foi. Agora vamos pensar nos irmãos. Então já está todo mundo disseminado. Não é que todo mundo também vai ter, pode ter alguma lá que vai ter uma certa resistência e não vai adquirir. Mas não adianta mais ficar isolando dentro de casa. Até é difícil você isolar uma criança num lugar onde está todo mundo circulando. Mas ali os cuidados, por exemplo, com talheres, com o pratinho, com o copo, aí tudo separadinho. É bom ser reservado, né? Tem um copo d'água, deixa o copo que ela usa ali, os talheres, o garfo, essas coisas todas que ela vai usar. Se ela puder ficar sempre com a frequência de ser aquele ali o dela, seria melhor. Doutor Delcis, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Outro dia eu mostro a foto da sua primeira entrevista. Opa! 2010, ó, já tem um tempo, 14 anos. Uns dias. Muito obrigada. Obrigado, Feliz José Natal. Alma.